Dr. Ramanzian debruçou-se na janela, ficou olhando o jardim banhado por um débil sol de inverno. Alguns pacientes estavam sentados nos bancos, outros passeavam, pálidos e perplexos. Um velho deitou-se no gramado, despiu o pullover, atirou-o longe e quando já ia arrancar a camiseta de lã, o enfermeiro de jeans tomou-o pelos cotovelos e trouxe-o para dentro. Um jovem de alpargatas escondeu depressa a cara nas mãos. Max? Maximiliano? O médico chamou. Pode vir aqui um instante? O homem que espiava a rua através do portão de ferro voltou-se. Veio vindo sorridente, as mãos metidas nos bolsos do blazer azul marinho com botões prateados. Inclinou-se para tirar uma folha seca da calça de flanela. Boa tarde, doutor. O médico bateu na janela o cachimbo, já esvaziado, soprou um pouco de cinza, encarou o homem. Você parece muito bem disposto, Max. Eu estou bem disposto. E tive pesadelos, doutor. Vi um pombo esmagado no meio da rua, com um raminho verde no bico. Tão verde o raminho no meio do sangue. Não é curiosa essa coincidência? Que coincidência? Um gatinho foi atropelado bem aí na frente do portão. Ficou que nem o pombo. Sem o raminho verde. Sem o raminho verde. Repetiu Maximiliano, fixando o olhar no cachimbo que o médico deixou na mesa. O senhor vai sair? Tem um compromisso. Dona Doris ainda não apareceu. Eu queria que você ficasse aqui para atender o telefone. Me faz esse favor. Antes das 4 devo estar de volta. Com prazer, disse Maximiliano, apoiando-se na janela baixa. Pulou ágil para dentro do consultório. Fico feliz quando o senhor confia em mim mesmo para tarefas menores como atender o telefone ou limpar os seus sapatos. O médico fechou o zíper da maleta. Você nunca limpou meus sapatos, Max? Mas limparia. Os seus e os de Jesus. Jesus usava sandálias, disse o Dr. Ramanzian, guardando a caneta no bolso. Apontou para um bloco ao lado do telefone. Qualquer recado, toma nota aqui, sim? Se quiser café, já sabe onde encontrar. Não demoro. Quando o médico saiu, Maximiliano sentou-se na cadeira giratória e apoiou os cotovelos na mesa. Apanhou o cachimbo, examinou-o atentamente, ficou aspirando o cheiro de fumo. Deixou o cachimbo, apanhou a estátua metálica. As batidas na porta eram tímidas, constrangidas. Doutor Ramanzian? Perguntou o recém-chegado, abrindo a porta e espiando pela fresta. Ainda segurava o trinco. Me desculpe ter vindo assim adiantado. Minha hora é às 4, mas se o senhor pudesse me atender agora, pode me atender agora? Sim, claro, entre. É a primeira vez, não? A primeira. Falei com Dona Doris, mas ela não veio hoje. Sente-se, por favor. É que eu não aguentei esperar, disse o homem afrouxando o colarinho. Passou ansiosamente a mão no queixo. Nem fiz a barba, tá vendo? Cheguei cedo demais, fiquei andando lá na calçada, mas foi me dando uma aflição, acho que estou em ponto de enlouquecer. Exagero. Os que estão em ponto de enlouquecer não dizem, nem sabem. Quer fumar? Perguntou Maximiliano, abrindo a caixa de cigarros ao lado do porta-cachimbos. Obrigado, prefiro minha marca, disse o homem tirando o maço do bolso. Sua mão tremia. Estou fumando 3, 4 maços por dia. Acendo um no outro, sem parar. Acrescentou, vagando em torno, no olhar inquieto. Fixou-o na janela. São todos loucos? Esses aí fora? Maximiliano abriu a bolsa de fumo, encheu o cachimbo. Nem todos. Tem médicos, enfermeiros misturados com eles. Aqui o regime é de liberdade total. Suprimimos eventuais uniformes. Os doentes precisam se sentir iguais a nós. Eu mesmo, às vezes, não distingo. Meu pai conhecia os loucos bem pelos olhos. Maximiliano apertou os seus, sorriu. É um elemento, disse inclinando-se. Segurava ainda o cachimbo apagado. Mas e então? Nem sei como começar, doutor. É demais absurdo, ridículo. Essa opção não faz sentido. Tanto medo. Medo do quê, filho? Da morte. O telefone branco em cima da mesa tocou baixinho.
com o tom reprimido de uma cigarra fechada na gaveta. Maxiliano atendeu, disse um não está, fez um movimento para pegar o lápis e depois de um conformado como queira, desligou. Apanhou o cachimbo, mas recusou o isqueiro que o recém-chegado lhe ofereceu. Agradecia, mas não ia fumar. Contentava-se em ficar segurando o cachimbo, assim, cheio como fazia nesse instante. O homem teve uma expressão desolada. Quisera eu poder resistir, doutor, mas de 3 maços por dia. Queixou-se pousando o cigarro no cinzeiro. Entrelaçou com veemência as mãos magras. Já não durmo, não como direito, não cumpro minhas obrigações, não faço mais nada a não ser pensar nisso. Não posso nem dizer a palavra, nem ouvir que já me sinto mal. Ainda agora, não viu? Eu falei, já comecei a transpirar, me veio uma ânsia. O tempo todo pensando, perdi o apetite da vida. No trabalho, em casa, com minha mulher, na cama com minha amante. Tenho uma amante, uma menina tão boazinha, nem sei como ainda me aguenta. Venho me esquivando dos encontros. A outra vez foi um vexame no meio. Doutor, parei no meio, feito um velho. Brochei feito idiota, ali em cima dela, ou debaixo, nem me lembro. Parece que foi há séculos. Repetiu, sacudindo a cabeça. Tragou profundamente, cerrando os olhos, congestionados. Hoje minha mulher precisou me mandar trocar de roupa. Esqueço de fazer a barba. Estou exausto. Quase 1 ano nessa agonia, doutor. Começou aos poucos, com certo mal-estar, quando me avisavam que alguém tinha empacotado, eu evitava o assunto. Me desviava dos campos santos, das casas de saúde, onde sentia de longe o cheiro dela, da coisa, desinfetada, enluvada, mais presente, atuante. Está me compreendendo? Até que o mal-estar foi aumentando, virou náusea, pânico. Me levanto já pensando que ela pode acontecer não só para mim, mas para as pessoas que eu amo. Olha meus filhos, tenho 2 meninos que já estão rindo de mim, desse meu medo de contágio, de acidentes. Acho que tudo nos conduz a ela e num galope. Já sinto todas as doenças do mundo. Fiz dezenas de exames, radiografias. Meu médico nem quer me receber. Você não tem nada. Já me repetiu não sei quantas vezes. Eu tenho tudo. O medo quando me deito. Medo que aconteça durante o sono. Medo que ela me pegue em flagrante. Às vezes a imagino com uma cara de puta safada, cafona, me gozando com seu olho antiquíssimo. Outras vezes, quando ouço música, meu único consolo ainda é a música, doutor. Nessas horas, ela me aparece etérea, suave como uma dessas virgens das baladas, coroada como a grinalda de jasmim, me acenando com seus frios dedos de éter. Ainda não sei qual das duas me assusta mais, se essa ou a outra que é suja, podre. Ah, doutor, um homem de 35 anos, tremendo inteiro como uma criancinha perdida no escuro, choramingando, chamando pela mãe. Recostou-se na cadeira, reclamou a posição. Chamei ontem por ela, no sonho. Veio, tão afetuosa, me estendeu sua mão, mas quando senti na minha a umidade mole, verde, me lembrei que já estava morta. Quero dizer, me lembrei, está me compreendendo? E fugi espavorido, assim como fugi do meu irmão mais velho, quando ele teve um infarto que o levou. O senhor acredita que eu tomei um avião para o Rio meia hora depois que me avisaram que ele tinha acabado de... Inventei a viagem só para não ver, fiz o indiferente, o apático. Minha cunhada nem fala mais comigo. Vai entender? Vai acreditar que cheguei num hotel do Rio, que tranquei num quarto e fiquei lá dentro chorando? Éramos amicíssimos, meu irmão e eu. Eu também amava muito meu irmão menor. Foi esmagado bem aqui de frente do portão da clínica. Aqui de frente, doutor? Sim, mas continue, por favor, continue. O anjo soprou a cinza que se espalhou na sua lapela, apagou o cigarro, olhou para os pontos dos dedos manchados de nicotina. Pois é isso aí, doutor. Não posso continuar fugindo. E para onde fugir? Se ela está em toda parte, nos jornais, nas ruas, na televisão, nas feiras, nos bailes, está dentro de casa, dentro de mim. Está principalmente dentro de mim, prisioneira de mim mesmo. Não leio mais jornal,
Não vou mais a cinema, teatro. Os temas só giram em torno dela. Não aguento. A única coisa que conseguia me distrair da ideia eram essas revistas eróticas, com meninas se mostrando nuas. Pelo menos nelas não havia a menor insinuação. Você está me compreendendo? Tanta energia, tanto sexo, tanta vontade de usar esse sexo. Mas aos poucos comecei a pressentir debaixo de tanta juventude, de tanta beleza escondida lá no fundo, a semente da coisa. Na plenitude hoje, mas e amanhã? Platão lembraria a metáfora da maçã. Mas continue, senhor Gutierrez, continue. Uma manhã dessa acordei sem nenhum medo. Diluído, eu que estava tão denso, cheguei a pensar que tinha me libertado, quando aos poucos comecei a sentir medo de não ter medo. Está me compreendendo? Parece que ficou pior ainda o vazio, esse espaço que o medo ocupava. Então quis me provar, saber se realmente estava livre. Entrei a passos largos num desses campos santos. Não passava perto deles nem que me arrastassem pelos cabelos. Fui indo até que na curva da Alameda pressenti uma cerimônia. O doutor sabe onde eu quero chegar. Antes mesmo já senti o cheiro da coisa. Fiquei com o olfato apuradíssimo. Sinto de longe, doutor. Foi o suficiente para começar a vomitar ali mesmo, atrás de um cipreste. Saí ventando, só dei a cor de mim em casa, encharcado de suor, amarelo de medo. Ou verde? Perguntou, esboçando um frouxo de riso. Olhou as próprias mãos. A cor do medo. Tire uma licença, meu chefe aconselhou. Sou funcionário público. Se o senhor está doente, faça um exame médico, vá viajar, espairecer. Quis me ajudar, todos querem me ajudar. Mas dizer o que aos médicos lá do instituto? Se meu mal é o medo, com que cara vou confessar que estou doente de medo? Tudo em ordem. E essa desordem, essa angústia, seria melhor enlouquecer. Outra noite ainda pensei muito nisso. Seria uma solução, mas não vou enlouquecer. Vou morrer. Não fala, doutor. Não fala. Só de ouvir, está vendo? Murmurou ele, enxugando no lenço o queixo, a testa. Acendeu um cigarro, suspirou. Eu avisei que era uma história ridícula, absurda. Não avisei? Quando vinha hoje para cá, meu táxi foi cortado por um cortejo. O senhor sabe, só de ver aqueles carros todos atrás do carro principal, foi me dando uma tamanha aflição que eu saltei, mudei de rua, mas pensa que adiantou? Logo mais dei com a manchete de um jornal, o menino me abriu a manchete na cara. Mal tive tempo de desviar a voz adiante de outro jornaleiro anunciando a tragédia. Um ônibus que despencou num precipício. Dezenas de feridos fatais. Entrei num café, lá dentro a conversa sobre um condenado americano que exige que o executem, mas só se fala na coisa. Ou já falavam antes, apenas era que eu estava distraído. Não sei, sei que ando com vontade de me isolar, sumir num lugar onde essa presença não tenha tanta importância. Mas existe esse lugar? Os conventos são solitários, defendidos. Lá nem a vida, nem a antevida importam. Era de se esperar que não se preocupasse com a nossa finitude, mas se importam. Querem a santidade através da autoflagelação, e nessa flagelação está a memória da coisa exaltada em orações, cantorias, imagens repetidas, até nos cumprimentos. Lembra-te o senhor sabe. Tem uma comunidade que se cumprimenta assim, desde que eles acordam. Um vê o outro sorrir e diz, lembra-te da... Não sei por que tirar a despreocupação da vida enquanto vida. Maximiliano ficou olhando o cachimbo fechado na gruta da mão. Vou lhe contar um caso, senhor Gutierrez. Serei rápido. Fernandes, doutor, Samuel Fernandes. Perdão, mas todo esse horror que o senhor tem por essa, digamos, fatalidade, o meu paciente tinha pelo automóvel, pela máquina. Começou também assim, como o senhor, manifestando a princípio uma certa má vontade de guiar. Vendeu o carro. Queixava-se do trânsito, dos motoristas. A má vontade se agravou,
ficou agressivo, assustadiço, o medo de entrar num carro crescendo de tal jeito que só andava a pé, desconfiado, fugindo das ruas movimentadas, as orelhas atufadas em algodão para atenuar o som das buzinas, entrando em pânico se um carro se aproximasse mais. Ora, a nossa cidade tem carro à beça, o que significa que ele vivia em estado de pânico permanente. Quando chegavam as férias, era bancário. Fugia alucinado para o campo, para as praias. Mas praias e campos está tudo invadido. O carro está em toda parte, como Deus. Fugir para onde? Tentou se adaptar, dominar o horror. Não conseguiu. Quando resolveu me procurar, parecia um cadáver. Perdão, estava abatidíssimo. Fez a confissão quase em prantos. A fobia estava ficando insuportável. Essa repugnância que o senhor tem pelo avesso da vida, o cheiro especial que o senhor sente quando esse avesso se aproxima, ele sentia também, mas no cheiro da gasolina, do óleo, daquele bafo negro do motor. Sentia tudo mesmo fechado no armário, mesmo escondido debaixo da cama. Então ordenei-lhe que se empregasse imediatamente numa fábrica de automóveis. De automóveis? Maximiliano deu uma risadinha. Vejo seu espanto, senhor Gutierrez, mas não é novidade que a única forma de se curar de um veneno é recorrer ao próprio veneno. Como é que se cura de picada de cobra? Hã? E o que vem a ser a homeopatia? Empregue-se numa fábrica de automóveis, receitei. E o moço, que não podia se aproximar sequer de uma garagem, de um carro, entrou no coração deles, obrigado a lidar com as peças, montando, desmontando, parafusando, pintando, a cara enfiada na máquina, os ouvidos saturados do barulho da máquina. De manhãzinha já ia se esfregar nos motores, as unhas impregnadas de graxa. Vi suas unhas, nem escovava, nem sabão podiam limpar aquelas unhas da presença detestável. Ensinei-lhe que é preciso destruir os fantasmas, indo de encontro a eles. Desvendá-los, meu caro. Sabe o que é desvendar? É levantar o véu e olhar a coisa nos olhos. Nos olhos. O telefone tocou, e dessa vez Maximiliano tomou algumas notas, depois de informar que a pessoa em questão se ausentara da clínica por algumas horas. Voltou-se para o homem que esperava, ansioso, cigarro pendendo do canto da boca, as mãos tortuosas abertas nos joelhos. Examinou-o num silêncio cordial, tranquilo. Ele sarou, doutor? Quem? O moço? Ah, definitivamente. Passada aquela fase de sofrimento maior, começou a se interessar pelo trabalho. Vinha me ver 3 vezes por semana. Nunca pensei que o processo de adaptação marchasse assim rápido. Um mês depois já tinha comprado um carro e lia revista de automóveis, ajudou a montar o salão da máquina, colaborava na revista 8 Rodas, contava anedotas sobre o trânsito, virou um técnico. Durante esse período só teve uma recaída, quando foi todo satisfeito ver uma fita sobre corrida de carros. De repente, no meio, se levantou aos gritos, saiu apavorido. Todo o antigo horror explodindo tão forte que pensei, pronto, voltou ao marco zero. Mas não, no dia seguinte já estava normal, tudo bem. De admirador da máquina passou a ser seu amante. E a paixão que eu tenho por isto, me disse certa vez, alisando um paralama como se alisa a coxa de uma namorada. Mas sua paixão pelo automóvel não era de ficar por aí. Não demorou muito e integrou-se no próprio. Não estou entendendo, doutor. Tão simples, Gutierrez. Ele assumiu o automóvel, virou um automóvel, e com tamanho fervor que certa manhã bebeu gasolina azul e saiu buzinando pela rua fora. Perdeu para uma jamanta que vinha em sentido contrário. Morreu? Isso aí. E agora o senhor soltou a palavra tão natural, tá vendo? Pronto, já é o caminho da cura. Assumir os fantasmas. Melhor ainda, virar um deles. Então ele não se curou, doutor. Cariciosamente, Maximiliano passou e repousou no lábio, risonho, o cachimbo apagado. Mas o que o senhor chama de cura? Por acaso queria que ele continuasse um automóvel para o resto da vida? O senhor, por exemplo, quer continuar assim em pânico até o fim? É isso que quer? Me responda. Quer sofrer esse medo até morrer de medo? Não, doutor, não é isso que eu quero. Não queria ter medo nunca mais, nunca mais.
Eu podia lhe recomendar um estágio de enfermeiro no hospital daquele estilo em que o doente entra sem o raminho verde no bico. E ficou sério. Olhou o relógio de pulso. Seria retomar o tratamento daquele caso. Os hospitais são fábricas de defuntos. Os que não morrem da doença com que entram, pegam outra lá dentro. Sorteriam material de primeira ordem. Mas quero que pule essa fase. Não vão fazer cera. Mesmo porque não vai ter outra consulta, esta é a última. A última? Seria pura perda de tempo, filho. Porque uma volta tão grande para se chegar ao mesmo fim, no hospital o senhor iria se acostumando com... Posso falar a palavra? Com a morte. E de tal jeito que acabaria se afeiçoando à ideia. De simples admirador passaria a ser um amante. Que nem o moço da máquina, montado nela o dia inteiro, aquele tesão, mas não parava nisso. A identificação seria tão profunda que de repente ia querer se matar. Melhor, então, que se mate já. Doutor, imediatamente. Imediatamente, saia e se mate. É uma ordem. O homem levantou-se cambaleando, deixou cair do cinzeiro o cigarro e ele ficou de pé, a boca entreaberta, a face porejando, branca. O senhor está falando sério, doutor? Nunca falei tão seriamente em minha vida. Só com a morte se cura o medo da morte. Mate-se. Não quer se libertar? Pois lhe ordeno a libertação. Está salvo. Mate-se, disse Maximiliano, fixando no homem um olhar reto. Saia e se mate em seguida. Uma boa morte para o senhor. Mas, doutor, espera! Suave, mas firmemente, Maximiliano foi impelindo o homem até a porta. Obedeça. Agora, adeus. Assim que se viu sozinho, foi até a janela e, através do vidro, ficou vendo o homem atravessar o jardim num passo vacilante, as mãos abertas, pendidas. Virou-se ainda uma vez, a face aterrada, se contraindo inteira numa interrogação de quem se esqueceu de dizer ou fazer algo. O quê? Quando o doutor Ramazian voltou, Maximiliano estava de pé ao lado da mesa com um bloco de notas na mão, o cachimbo esvaziado, cinzeiro limpo. Pronto, Max, agora pode tomar seu lanche. Algum recado? Uma senhora telefonou, mas não quis dizer o nome. Ah, um cliente, o professor Nóbrega, também ligou. Disse que só pode vir na sexta-feira. Vai combinar a hora com Dona Doris. Dr. Ramazian encheu o cachimbo, falou depois de uma baforada. Ótimo. Nada mais? Alguém me procurou? Um momento, deixa eu ver. Disse Maximiliano, franzindo a testa. Encarou o médico. Não. Ninguém. Posso ir? Sim, sem dúvida, disse o médico, passando o olhar distraído na folha de bloco com as anotações. Ótimo, Max. Você vai indo muito bem. O progresso que fez, estou muito satisfeito. Eu também. Falta apenas o último passo. Você sabe, assumir sem possibilidades de retrocesso. Então estará curado. Maximiliano sorriu. A voz saiu mansa num quase sussurro. Curado e fudido. Que foi? Você disse alguma coisa? Não, doutor. Nada. O senhor tem razão. Vamos ao lanche.